resolvi, né, fazer esse vídeo para esclarecer um pouco, né, sobre o que é isso. Disseram que é sobre que uma mulher não pode subir no pé de jaca, viu, gente? Essa eu não sabia, eu aprendi agora. Respeitando as questões culturais, a gente acredita, né? Mas a gente também pode dar um jeitinho para tentar resolver essa situação, mesmo que uma mulher suba no pé de jaca, tá bom? Então, gente, eu no meu conhecimento que eu tenho, ela se trata de antracnose, certo? Que tem um fungo com um nome muito complicado, que eu não vou falar para vocês, porque também ninguém aqui está em trabalho científico, né? Certo? Mas assim, é antracnose. Lembre-se, né? Quando os frutos estão ficando meio escuros, que nem eu vou botar aqui a foto, ou no rachado, então isso é uma série de contextos que envolve esse processo. Primeiro, né, é o que a gente já tinha falado antes relacionado à poda. Você nunca faça uma poda com um facão, gente. A gente estava fazendo ali uma poda com facão, estava lascando, né, a madeira de qualquer fruteira, de qualquer planta, né? Quando você está no agrofloresta, gente, a incidência de praga e de ataque de insetos é mínima. Elas sempre gostam de algumas plantas que elas consideram mais suculentas, que elas consideram mais gostosas, mais saborosas. Então o risco de ter é muito pouco. Então, tipo, algumas podas que a gente fez na agrofloresta, vocês viram no vídeo de Vilmar, que eles usam um serrote de poda, certo? Porque o serrote de poda, ele dá um corte preciso, né? E ele fica lisinho. Então não corre risco de entrar nenhum fungo ali dentro. E também, gente, a questão de esterilizar, né, o facão entre uma planta e outra, usar um selante, que é a questão da babosa, que é uma coisa simples, que quase todo mundo tem em casa, e também é bem comum, né? Então, o que a gente pode fazer também? Se a gente identificar galhos secos, podamos. Se identificarmos que tem algumas galhas que estão feridos, né? Que estão lá com algumas manchas, com alguns ferimentos, com alguns galhos que caíram, com qualquer tipo de ferimento a planta tiver, nós precisamos cortar aquela galha, certo? E passar o selante. Lembrando, se seus frutos caíram porque ficaram mumificados, que parece uma múmia, que eu já falei antes, ficaram todos pretos, ou mesmo que ele não fique todo preto, ele começa a se rachar, você não deixe ali, certo? Porque ele vai completar o ciclo e vai infectar novamente sua jaqueira, certo? Se apareceu esse fungo na sua jaqueira, você tem que correr logo, porque talvez ela fique contaminada para sempre, né? Aí o que o pessoal aconselha é cortar a sua jaqueira, coisa que muita gente não vai querer, porque sente um certo apego, né, pelas plantas e tem que ser respeitada. Então, o melhor assim, vamos dar remédio para ela, né? O remédio é o quê? Cuidado, né? Quando a gente está doente, a gente não toma chá, a gente não fica mais em repouso, a gente não vai no médico, a gente não tem certo tratamento para a gente se recompor. As plantas do mesmo jeito, elas precisam de um carinho a mais, de um cuidado a mais, de uma atenção a mais, tá bom? Então o que é que você faz? Você não deixa, né, aqueles frutos ali. Se você identificar que já está ficando marrom, vá lá com o serrote de poda, corte aquela jaca e sele o local, beleza? O que é que eu faço com os frutos, gente? Se ele estiver no estágio muito grande de ficando preto, você leva e você queima. Não vá dar para os seus animais, porque é um fungo e o fungo vai pelo vento, certo? Então o certo é você queimar ou enterrar, tá bom? Nunca o animal vai comer 100% daquela jaca, nunca. Ela sempre vai deixar um vestígiozinho. A antracnose, gente, ela ataca todas as plantas. Não é só uma, nem só outra, não. É todas, certo? Mas o que? Está indicando que está em desequilíbrio. O desequilíbrio pode ser um galho seco, essa questão dela estar ferida. Mania que a gente tem de estar arrancando o galho das plantas sem necessidade. A gente está ferindo elas, está machucando elas e sendo porta de entrada para outros fungos, tá bom? Então a gente não pode fazer isso. Observar a questão de formiga, observar cupim, certo? Observar outro inseto, outro tipo de animal que esteja indo lá mexer na sua jaqueira, muitas vezes atrás da própria jaca, né? E que esteja atrás e que fira, né? Ferir sua jaqueira, ferir a casca dela, tá bom? Isso causa porta de entrada para fungos, bactérias, vírus, outros insetos. E a formiga é a mais danada e o cupim também, tá bom? O que é que eu aconselho?
Sua planta também pode estar com algum tipo de deficiência, porque se está tendo essa doença, ela está em desequilíbrio. Então, a gente já corrigiu um pouco, né? Questão da poda, questão de tirar aqueles frutos doentes e não deixar também no solo, tá bom? O que é que a gente faz? A gente pode ajudá-las também com as vitaminas. Como é que a gente faz essa vitamina? A gente vai adubar o solo, tá bom? A gente pode pegar, você gosta de nitrogênio, fósforo e potássio, não precisa comprar na empresa, né? Você pode fazer em casa. Você tem potássio? Você tem sim, você tem a casca de banana. Você pode fazer um suco daquela casca de banana, né? E botar lá a caldinha, certo? Você pode botar pó de café e também pode botar casca de ovo ao redor. Lembre-se, a planta ela não pode ser um adolescente preguiçoso. Se ela tiver tudo na mão, ela não evolui. Talvez como ela já esteja desenvolvida e ela seja muito alta, vai ser um pouco complicado você fazer o tratamento dela. Por isso que é a questão das podas, não deixar uma planta... Se eu sou pequenininha, como é que eu vou tirar uma jaca lá a mais de 20 metros de altura? Complicado, né? Então eu tenho que cortar quando ela estiver em desenvolvimento, dar uma podada nela para ela ficar do meu tamanho e ela crescer para as laterais, certo? Então o que é que você faz? Você pode dar pó de café, você pode... simples coisa, gente, que se todo mundo tem em casa, certo? Cinza, gente. Cinza é rico em vários nutrientes. E ainda por cima corrige o pH do solo. Então muitas vezes você não tem um pó de rocha, você não tem um calcário, você não tem algo assim, mas você tem cinza em casa, certo? Então você pode botar cinza também. Todos os adubos que você colocar não faz mal, faz bem. Agora lembrando, não encharcar, não sobrecarregar a planta com esse tanto de adubo, certo? Com muito adubo não. Você coloca de quinzenalmente, semanalmente, né? Uma pequena quantidade para ela ir se adequando. Outra coisa, se está tendo formiga, né, você pega cal virgem e arrudeia, pincela, pinta. Que nem nas praças você vê a raiz dela, né, os caulos das plantas, estão todos pintados de branco. Não é só porque fica bonito, é porque as formigas não vão subir, certo? Cal virgem, beleza? Outra coisa, manipoeira. Se você não tiver calda bordaleza, que é mais cara, é um pouquinho mais complicado de fazer. Aqui, pelas minhas pesquisas, está por volta de R$70 para você fazer 5 litros, né? Você borrifar na planta, na jaqueira. Só que assim, a jaqueira, ela é muito alta, então vai ser muito complicado você colocar em toda a jaqueira, né? Quando você tem manipoeira e você tem uma criança, não, mas um adolescentezinho aí que seja mais ligeirinho, que ele suba nos pés, né, de jaca, de qualquer outra fruta, sempre aparece um jovem que é mais desenvolto, né? Então o que é que você faz? Você vai colocar 1 litro de água, 1 litro de manipoeira, certo? Para quem não sabe o que é manipoeira, gente, até a macaxeira que você bota de molho, de preferência macaxeira, não bote da mandioca. Da mandioca precisa passar um prazo maior para o ácido cianídrico dela, que tem nela, que é a diferença entre a macaxeira e a mandioca, é o ácido cianídrico, que é o que embebeda os animais, o que mata as plantas. Então você precisa deixar mais tempo. Se for da macaxeira, você só precisa deixar uns 3 dias ali, né? E tira 1 litro para 1 litro de água. Bota 10% de trigo. 10% de trigo, gente, é só de 1 litro, vamos lá, 10 ml, 10 gramas, né? 10 gramas, porque no caso não vai ser diluído, vai ser em gramas, tá bom? Vai ser o pó. Então, nesse processo, gente, você pode botar numa bomba costal, né? E borrifar nas plantas, borrifar na sua jaqueira. Não só na sua jaqueira, mas ela é antifúngico, ela serve para qualquer tipo de fungo que tiver na sua propriedade. Lembre-se, ela também é adubo foliar, tá bom? Então, esses adubos foliar, quando tem trigo, é bom você colocar na hora que o sol tá mais baixo e depois ele vai ficar mais a pino. Então o certo é ser de manhã, né? Porque ele vai secar nas folhas. Então aquele fungo ele vai ser exterminado, beleza? Óbvio que se você não conseguir botar lá em cima na sua jaqueira, quando tiver um orvalho, que no caso se chama de urubai, ou tiver chuva ou muito vento, que nem tá aqui, que meus cabelos já estão tudo assanhados, você com certeza vai ter mais dificuldade, né, para ter esse controle. Mas enfim, é bem interessante, é uma forma bem prática, né? E bem simples de você fazer, tá bom? Então, gente, eu fico pensando, por que não fazer, né? Não precisa comprar nada químico, certo?
A cauda bordaleza ou a cauda sufocáustica, né, que também se comercializa no mercado, você pode sim comprar, que é a base de cobre, não faz mal, tá bom? Só que você tem coisas que quiser usar, dá para você usar em casa, que você tem em casa. Você tem, gente, unim, como eu falei, você tem urina de vaca, como eu falei, você tem esterco, você pode fazer um biofertilizante, pode olhar nos outros vídeos que tá aí no canal, tá bom? Então, assim, eu fico aguardando vocês nos comentários e ver como é que vocês fizeram ou não fizeram, viu, gente? Espero que vocês façam, porque jaca, além de ela estar uma delícia, né? Ela ser uma delícia, dá para você fazer inúmeras coisas, como vão ver no final do terceiro módulo, a questão do beneficiamento. Outra coisa, gente, a jaca, ela fica aguada, que o pessoal chama, né? Ela fica sem doce ou ela fica macenta. Como ela fica assim, também é causada por algum tipo de deficiência nutricional dela, tá bom? Que provavelmente é a antracnose. Então, gente, lembre-se, curtam, dê um like, compartilhem, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e eu fico aqui aguardando, gente, o feedback de vocês, se vocês conseguiram ou não conseguiram resolver, tá bom? Lembre-se, faça isso semanalmente, quando tiver maior, né, a quantidade, ou então faça quinzenalmente quando tiver no início. Mas é bom a gente cuidar logo da doença no início do que depois, certo? Então primeiro semanalmente e depois quinzenalmente, beleza?